Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa Fashion Land. E nesta edição nós vamos falar sobre um tema super nostálgico, que são os anos 90. Bom, Dries, então vamos falar de uma década, né, que tanto quanto os anos 80 também nos marcou bastante, né? Marcou bastante. E, de novo, é engraçado que eu gosto de já falar de comportamento, né? Social. Sim, que tá tudo ligado ali, né? Inevitável. A moda reflete o comportamento se reflete na moda. A arte, na música. A música e a música que eu pensei nisso agora. Porque a música, tanto nos anos 80, mas nos anos 90 também marcou muito, né? Marcou muito. E os anos 90, eles são muito interessantes, porque eles são dois mundos. Eles começam, os primeiros 5 anos dos anos 90 são totalmente diferentes dos 5 últimos dos anos 90. Sim, completamente. Quando a gente pensa nos anos 90, quer dizer, pelo menos para mim, vem Nirvana, vem grunge. Vem Nirvana, o grunge. Mas o que aí vem a questão comportamental? O grunge está para os anos 90, o que o punk foi para os anos 70, só que em caminhos totalmente diversos. Porque o punk era contestador, ele queria um mundo melhor, ele brigava, ele cuspia, ele fazia miséria. O grunge, ele veio naquele conformismo. É um sentimento apatia. Mais melancólico e não tão agressivo como foi o punk. Não, né? Exatamente, não se lutou. É por isso que eu comentei. E por isso acho que durou por um período curto, né? Ninguém aguenta ficar depressivo muito tempo, né? Sim. Bora mudar esse negócio. Mas o grunge marcou muito isso. Um comportamento mais sombrio, refletindo também uma falta de esperança. A gente vai daí falar... também não tinha aquela complexidade do Dark, né? Não. Era outra pegada. O Dark, aquele teatral do Dark, não. A melancolia do grunge era em função do status quo, da situação que a gente estava vivendo no mundo, de tudo de ruim que estava acontecendo. De novo, a política influenciando a moda, influenciando a música. Principalmente nos primeiros anos, né? Principalmente os anos 90 foi a rebordosa dos 80. Porque os 80 veio meio que organizar a bagunça que foi 70. 70 foi descoberta, 80 foi entender, 90 foi, e agora? O que eu faço qual com tudo isso? Então... O final dos 90, a gente já começa outras buscas. A gente já tem histórias de terrorismo e tudo mais. Gente, isso é programa de moda, mas a moda é feita de história. Não existe moda sem história. De política, sociologia, antropologia, é um geral mesmo. Afinal de contas, quando você vê um cara com uma pele cobrindo o corpo dele, você sabe quando ele viveu. Sim, completamente, né? Os figurinos dizem, né? Exatamente. Muito. E aí que entra essa questão do grunge, que mais uma vez o xadrez é uma marca de desbravador, na verdade. Assim como foi no punk, né? Como foi no punk, e começa tudo isso, sabe de onde surge o xadrez na moda? Dos tartãs, dos escoceses que migraram para os Estados Unidos, e com aqueles panos dos tartãs e dos quilts, foram feitas as camisas dos lenhadores. A partir daí o xadrez entra na moda. Sim. E vai até McQueen fazer vestido de festa, alta costura. Usando xadrez. Os biquínis do Amir Slama na década de 90 com xadrez. Com xadrez. Né? E hoje, essa semana, eu estava vendo a Beyoncé em Londres. Hoje eu vi essa foto. Ela está de xadrez. Na moda hoje o xadrez ficou clássico. Sim. Mas ele sempre carrega a história do sempre, coração valente. Sempre ele vai trazer o coração valente pra gente. Vai, aquela estampa do tartan clássica ali. E tem todos os outros artistas que a gente precisaria falar 2h30 de todos eles dos anos 90. O que eu me lembro, assim, né, porque os anos 90 ele foi a minha transição de criança para adolescente. Então o que mais me marcou foram os seriados e também a MTV, né?
Como não falar de anos 90 e da MTV, né? Os videoclipes, aquela coisa toda. E como toda. falar da MTV de uma forma que eu não pareça que eu tenho uma vontade com a MTV. A MTV, ela foi interessante, mas ela mais desserviu do que serviu. Sabe por quê? Todas as informações que a MTV passou para jovem, enquanto comportamento e moda, foram pasteurizadas. A direção, não sei se por inocência ou por não se sentir obrigada, ela não educou como o Garibaldi educou lá nos anos 70. E o jovem sente falta de, cara, vai para esse lado, é aqui que você tem que ir. E a MTV mostrava, soltava, e aí ficou muito a moda assim, o hippie sem saber por que hippie, o grunge sem saber por que grunge. Então aí a MTV acabava ditando uma situação. Ditava modas e... Mas não explicava por quê. Não que a função da televisão seja esse esclarecimento. Mas uma televisão que se propõe a vir conversar com o jovem... E principalmente o público é o jovem. É o jovem. Então tem que ter essa preocupação. Ele tem que trazer um pouco mais. Então, adorava, não vou falar para você que não, eu era fã dos clipes. De tudo. Eu ficava assistindo a MTV. Lógico, no final de MTV passou para a EDN TV, aí já não era mais MTV. Sim. Mas até a Hermes e Renato, tudo aquilo foi muito bacana. Foi revolucionário, mas sem direção. A MTV poderia ter sido muito mais útil para o brasileiro do que de fato ela foi. Foi tudo muito importado, né, do que eram nos outros países. Exatamente, pasteurizado. E não criou-se uma linguagem nacional aqui pra gente. Não, exatamente. Né? Você traduziu o que eu queria falar e não estava conseguindo. Acho que de fato, a gente assistia, gostava, mas não se identificava. Mas por quê? Você gostava porque você buscava informação em outro lugar. Também, e também por causa das bandas e tal. E nos anos 90, finalmente, porque aí você pode até me perguntar o que você curtiu dos anos 90. Finalmente eu entendi para que servia a internet. Veio o Google. Exatamente. Aí a internet se explicou. Aí os primeiros, como chama? Comunidades sociais, tipo Facebook, as redes sociais e tudo mais. A coisa começou a dar para você fazer uma discussão diferente, dá para entender. Eu acho que o grande boom dos anos 90 é o Google. O Google? O Google. Finalmente todo mundo ficou inteligente e foi aprender a falar todos os idiomas. Ficou culto, né? É verdade. Como assim, né? Todos viramos poliglota? É verdade. Wikipediamos-nos. Assim, me conta, Drizo, qual foi a peça que mais te marcou nos anos 90? Dos anos 90, pro bem ou pro mal? Pode falar as duas. Bom, finalmente nos anos 90 a gente jogou a última calça semi-bag fora. Sim. Graças a Deus, aquilo apertava a barriga. Feito. Vocês não têm noção. E a comédia dos paletós e ternos e tafetá, do Armani, do Versace, aquelas estampas over do Versace. Tudo bem, era ótimo na época, era lindo. Sim. Mas aquilo é esquisito. Não, era bem marcante. Até hoje vem algumas imagens. Não assim, é? E choca um pouco. Sim. Jean Paul Gaultier também, Jean Paul Gaultier, né? o desfile do Jean Paul Gaultier com as pessoas comuns, até hoje está na minha memória. Ele pegando a velhinha, o cara com defeito físico, o cigano maluco de dente de ouro. Sim, e pondo porque todo até mundo na passarela. na passarela, né? Imagina. Né? Foi um grande... Mas sabe o que de novo eu vou ter que ser repetitivo, infelizmente. Mas anos 90 me marca pelas camisetas de novo. Também. Porque uma camiseta é uma tela. A camiseta está aberta para publicidade. Você finalmente pôde expressar na camiseta coisas que você pensava tranquilamente. A camiseta acabou se tornando uma peça fashion,
ela Também. acabou migrando, Ganhando, né, esse espaço, né, no dia a do dia. guarda-roupa da aula de ginástica do colégio, para as boates, né? Para as baladas. para desfile. Os tecidos mudaram, a qualidade do tecido mudou, a tecnologia veio. Até então as camisetas eram só em 100% algodão, começou a aparecer o PV, sei lá todos os outros tecidos tecnológicos e tal. E sintéticos, uns horrorosos, outros excelentes, mas foi se experimentando para chegar no que a gente está hoje. Então, de novo, eu tenho que falar, parece que eu estou sendo repetitivo, mas a melhor peça ainda, desde que foi inventada lá no começo do século XX, melhor, final do XIX, é a camiseta. A camiseta, né? A camiseta. Uma peça universal, né? Lógico. Que é pra... Teve muitas coisas bacanas de usar mesmo assim, momentaneamente nos anos 90, mas que eles não perpetuaram. E eu acredito, como eu sou brecholento, você sabe disso, já falei isso para você, eu amo brechó, eu acredito na perenidade de uma peça. Eu também. Ela tem que ser atemporal, acima de tudo. Que os senhores donos de fast fashion não me ouçam, mas eu gosto de coisa que dura. E que tem durabilidade, que eu vou poder usar daqui 10 anos. E que tem identidade, né? Que tem identidade. É como a gente estava falando no outro programa do Simão. Você comprava uma peça dele, você sabia que ela ia ser icônica. Você não queria se desfazer daquela peça. Se você usar uma peça do Simão, lá da Yes Brasil dos anos 80, usar agora, é que a gente estava falando daquele desfile. Exatamente. Do look da Monique Evans. Gente, aquilo é muito atemporal. A Sol tem um casaco da época, da década de 80, que ela tem até hoje e não se desfaz por nada. E ela ainda isso que era legal. E isso que eu sinto falta um pouco hoje. A gente não vê peças assim que, sei lá, você vai se ver daqui 15, 20 anos usando ainda. E existe uma vertente começando a caminhar e tentando entender que a perenidade de uma peça é bacana. Ter sempre uma peça nova não é o mais importante. O mais importante é estar ter bacana. Peças legais, assim, que se identifique com elas, né? Acho que é o mais importante na escolha das roupas. E eu aprendi a gostar de brechó por frio. Sério? Por causa de eu estava numa situação de uma viagem feita e que estava frio. E eu precisava comprar um casaco e eu entrei nas lojas e eu não tinha. Um estudante, não tinha cacife. Vai num vintage. O que é um vintage? Eu nunca mais saí de dentro de um vintage. É fantástico. Eu também tenho paixão. E, assim, uma das peças que mais me marcou dos anos 90, você vai se lembrar. Lembra aquelas jaquetas jeans, hard rock café? Gente, isso aí, meu Deus, é uma peça que eu não esqueço. Mas a gente precisava ter. E precisava ter, eu não entendo isso. Não, uma assim, calça da Fórum não tinha, e uma jaqueta da Hard Rock. Você não ficava feliz. Exatamente. Também usei 2, 3 vezes e já passou pra frente. E por quê? Os anos 90... Porque não é a peça temporal que a gente estava falando. Eterna. E os anos 90 traz a roupa chinesa pro Brasil, né? A gente também, tem essa invasão da imitação da roupa pirata. E daí tudo começou a chegar mais rápido.